considero assim, um dos mais importantes, tá? Para que vocês possam aprender, que é realmente o que vocês vão precisar utilizar no dia a dia aí. Logicamente que o PowerPoint está aí, faz parte da pauta, né? Mas é um aplicativozinho assim que vocês vão usar uma vez ou outra na vida, quando precisar montar aí uma apresentação, montar uma palestra, tá? Mas o Excel, em qualquer empresa que vocês forem trabalhar, vocês vão encontrar o Excelzinho ali para mexer, tá? Muitas vezes as planilhas já vão vir prontas, né? Mas é importante que vocês saibam como que o Excel chega a um determinado resultado para vocês ali. Vamos executar então o nosso Excel. Então vocês vão entrar no botão iniciar, Excel. Então aí vocês vão encontrar a versão 2013, alguns da versão 2016. Vamos digitar aí. Bom, a primeira tela que vocês vão encontrar é essa tela de abertura, tá? Aqui nós temos a opção para criar uma nova pasta em branco, né? Uma pasta de trabalho. Dentro do Excel nós chamamos isso aqui de pasta. E aqui nós temos alguns recursos e alguns modelos de documentos prontos, tá? Se vocês olharem aí, vocês vão encontrar vários tipos de planilhas prontas para serem utilizadas. Porém, algumas delas é preciso ainda criar algumas fórmulas para complementar, tá? No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com uma pasta em branco por enquanto. Então, nós vamos pegar aqui pasta de trabalho em branco e ele vai exibir para vocês. Bom, vocês vão observar logo de cara aí que o Excel ele segue o mesmo padrão de todo e qualquer programa da Microsoft, tá? Vocês vão ver que tem o menuzinho arquivo, tem o menu página inicial, tem o menu inserir, né? Tem o layout, tem o menuzinho fórmulas. Então ele segue à risca aí o padrão de todos os documentos, tá? Todos esses menus que nós temos aqui em cima, nós vamos utilizar pelo menos uma vez aí nas planilhas que nós vamos criar, tá? Eu vou trazer para vocês sempre as planilhas bem voltadas para o dia a dia, tá? Então nós vamos montar planilhas para fazer cálculo de hora extra, nós vamos montar planilhas para fazer cálculo de rescisão de contrato, planilhas para controle financeiro, planilhas para controle de estoque, para trabalhar com juros simples e juros compostos, né? Então nós vamos ver exatamente ali como funciona uma planilha de vendas, né? Nós vamos ver como funciona um fluxo de caixa dentro desse Excel, tá? Apesar de a gente falar assim, nossa, trabalhar com matemática aí, vocês vão ver que é muito simples trabalhar com Excel. Basta que vocês prestem bastante atenção, tá? E vocês vão ver que a maioria das fórmulas que nós formos criar aqui dentro do Excel não é aquela coisa de decoreba. Vocês têm que realmente entender a fórmula e aprender a fórmula, tá? Porque se vocês ficarem só na decoreba, vocês nunca vão sair do lugar. E vocês vão ver que a maioria das fórmulas é como se vocês estivessem batendo um papo com um amigo de vocês, tá? Vou dar um exemplo aqui de uma função que é muito comum. Deixa eu ver que estou sem pincel aqui. Tem nenhum pincelzinho para ele aqui. Uma função que é muito comum aqui, que é a função C. Eu vou aumentar aqui a telinha. Tá? Lógico que agora não é o momento de vocês aprenderem a função C, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Vou até colocar no Word para ficar mais fácil para vocês visualizarem.
Então, quando nós falamos aí em função C, por exemplo, o pessoal se assusta pra caramba. Porque acha que a função C é um bicho de 7 cabeças. Tá? Mas a função C, ela é uma função que ela faz um teste lógico para obter um valor verdadeiro ou então um valor falso. Tá? Essa aqui é a síntese de uma função C que nós vamos utilizar muito. Nós vamos utilizar em praticamente todas as planilhas que nós formos criar. Tá? Porque ela é uma função que ela trabalha com condições. Né? Então vamos supor que eu vá fazer ali um boletim escolar. Né? Eu coloco lá que para o aluno passar ele tem que atingir a média 7, por exemplo, a média 6. A função C, eu vou dizer para o Excel, Excel, verifica lá, se a célula da média for maior ou igual a 6, então o aluno está aprovado, caso contrário ele está reprovado. E o Excel faz essas verificações e traz o resultado para vocês na tela. Tá? Vocês vão ver que é muito dinâmico trabalhar com o Excel. Mas antes de nós chegarmos ao ponto de conhecer a função C, nós vamos primeiro conhecer como funciona a planilha do Excel. Eu sei que pelo menos uma vez na vida vocês já devem ter entrado aí numa planilha do Excel, pelo menos para ver como funciona, né? E ficaram meio perdidos, né? Sem ter uma base ali para trabalhar com o Excel, a gente fica realmente muito perdido na hora que for trabalhar. Mas vamos conhecer os elementos principais. Eu creio que a parte das ferramentas aqui, vocês já estão habituados a utilizar. Já viram no Word, já viram no PowerPoint, né, que é o tipo de letra, tamanho, os alinhamentos, né? Só alguns comandos a mais aqui que a gente vai aprendendo aí com o decorrer do treinamento. Inicialmente, o que nós precisamos saber? Que aqui no campo, onde eu selecionei de azul aqui, nós temos uma caixa de nome, tá? Essa caixa de nomes, ela traz o nome da célula em que vocês estão posicionados. Então, se vocês clicarem em qualquer célula, ele vai mostrar lá em cima qual é o nome da célula que vocês estão. Tá? Então, a célula são todos esses quadradinhos que vocês têm aí. A célula é formada então pela coluna e pela linha. A coluna ela é formada aqui ó, pelas letras, então tem coluna A, coluna B, coluna C, linha 1, linha 2, linha 3. Quem já jogou Batalha Naval aí? Ou já ouviu falar em Batalha Naval? É o mesmo esquema. Tá? Se eu vier aqui, eu disser para alguém clicar na célula E4, por exemplo, então vou na coluna E, vou na linha 4, coluna E, linha 4, então esta aqui é a célula E4. Tá? Mesmo que vocês fiquem perdidos na hora de se localizar, vocês podem ver aquele pinta de cinza, um tom mais escuro aqui onde está a coluna selecionada e também na linha selecionada. E a caixa de nomes aqui aponta para vocês em que célula vocês estão. Tá? Esta caixa de nomes, além de apontar a célula em que vocês estão, ela serve também para que vocês naveguem pela planilha. Tá? Se eu vier aqui na caixa de nomes e disser para o Excel que eu quero ir lá na coluna F e lá na linha 3000, basta digitar lá F3000, dá Enter, olha aqui, ele jogou na linha 3000 e lá na coluna F. Tá? Essa aqui é a linha 3000. Então, coluna F, linha 3000, célula F3000. Certo? Então, vocês vão poder navegar pela caixa de nomes ou simplesmente se orientar para que vocês saibam que ponto da planilha vocês estão. Voltar lá para a primeira célula, que é a coluna A, linha 1. Então, digito na caixa de nomes e ele me traz para a primeira célula. Tá? Se vocês forem navegar, por exemplo, até a última linha do Excel, né, se vocês só pressionarem seta para baixo no teclado aí, eu acho que vocês vão ficar pelo menos um dia inteiro ali para chegar até a última linha. Tá vendo? Tem linha pra caramba. São mais de 10 milhões de linhas aqui. Para chegar até a última linha de maneira fácil, basta segurar a tecla Ctrl
e pressionar a seta para baixo. Ó. Ele vai lá para a linha 10.485.076 linhas. Tá? Então é só clicar, segura a tecla Ctrl e pressiona a seta para baixo. Vocês vão lá para a última linha. E a última coluna do Excel, basta segurar a tecla Ctrl, pressionar a seta para a direita. A última coluna é a coluna XFD. Então a nossa última célula ali é a célula XFD, 10.485.076. Tá? Para voltar lá para a primeira, é só segurar Ctrl, seta para cima e seta para a esquerda. Ou digita na caixa de nomes ali a célula A1, que é onde nós vamos iniciar os trabalhos. Então, eu vou vir aqui na caixa de nomes, A1 e dou Enter. Todas as células do Excel, elas vêm com uma formatação básica, tá? Que é a formatação do estilo geral. Quando a gente fala que a formatação, a célula, ela está no estilo geral, quer dizer que aquilo que vocês digitarem é exatamente aquilo que vai ser exibido na célula, tá? Então, o que seria isso? Um exemplo. Se eu digitar o número 1 na célula A1 e pressionar Enter, ele vai realmente exibir o número 1. Por quê? Porque ele está no formato geral. E como que eu sei que ele está no formato geral? Se vocês observarem lá no topo da planilha de vocês, ó, logo abaixo do menu Exibir, tem esse carinha aqui, está escrito lá, Geral. E por aqui nós definimos quais os formatos que as células poderão tomar. Ele pode ser no estilo moeda, pode ser no estilo contábil, pode ser em percentual, pode ser no formato data, no formato hora. Tá? Então vocês têm várias opções ali. Então, se por exemplo, a primeira célula aqui, ó, eu disse que ela está no formato geral. Então eu digitei o número 1, realmente apareceu o número 1. Se eu clico na célula A2 e mudo a célula 2 para contábil, por exemplo, e digito o número 1, dou Enter, ele já não exibe mais o número 1, exibe sim R$1, certo? Podem fazer o teste aí. Mudem o formato da célula e digitem um número qualquer lá dentro. Pressiona Enter, ele vai assumir o formato que vocês definiram. A mesma coisa seria aqui um formato de percentual, né? Que seria aqui a porcentagem. Se eu escolher porcentagem e digitar o número 3 lá dentro, ó, ele vai aparecer 3%. Então facilita bastante para não ter que ficar isso. E esse aqui está no moeda e esse aqui está no geral. Isso. Cada célula, todas as células são no formato geral. Para que o Excel entenda o formato que você quer, você tem que vir aqui e escolher o formato que você quer para a célula. Sim? Entendeu? Muda ele lá para contar. Digita o número 1, dá Enter. Olha lá, ele aparece no formato no real. A mesma coisa se você mudar aqui de geral. Clica bem na setinha. Escolher porcentagem. E você digitar qualquer valor, dá Enter, já traz o porcentagem aí para vocês. Tá? Então, muita atenção nesta ferramenta aqui, tá? Que essa ferramenta vocês vão utilizar bastante. Tá? Tanto o formato aqui, moeda, contábil, nós vamos utilizar praticamente todos esses estilos aqui para formatar a nossa planilha. Tá? Aqui embaixo tem um atalhozinho, ó, para o formato moeda. Tanto é que o desenho aqui, o ícone, é uma cédula de dinheiro com um monte de moedinha. E tem porcentagem aqui também do lado. Tá? Vocês podem utilizar qualquer um desses dois aqui, ou se preferir, vocês podem escolher nesses formatos aqui. Aqui, por exemplo, se eu mudar para estilo moeda, ou qualquer moeda, moeda, e colocar aqui um real, vocês vão ver que ele é diferente do contábil, né? O contábil, ele expande a célula, ele alinha tanto a esquerda quanto a direita,
e já no formato moeda ele joga tudo para a direita, ele deixa tudo alinhado pela direita. Tá? Muito bem, uma vez que nós já entendemos aí que existe o formato geral, que é tudo aquilo que é digitado, é aquilo que é exibido, nós vamos ver agora como trabalhar com sequências, tá? Então eu quero que vocês façam o seguinte, ó, digitem o número 1 e logo embaixo digitem o número 2. Tá? Então vamos supor que eu precise fazer uma lista com 20 números. Vamos mudar para geral. Muda lá para geral. Beleza? Vou abrir aqui para apagar. Digite o número 1 na primeira linha e o número 2 na segunda. Muito bem. Então vamos supor que eu precise fazer uma lista com 50 números, todos eles em sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Se eu tivesse que digitar tudo assim, ia demorar bastante, né? Mas o Excel ele permite que vocês utilizem o recurso autopreenchimento. Para que o autopreenchimento funcione, eu preciso pelo menos dar uma base para ele, né? Para que ele entenda que a sequência vai ser de 1 em 1. Então ele vai sair do 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4 e assim por diante. Então como que nós vamos fazer? Eu vou selecionar, clico no número 1, seguro o clique e seleciono o número 2. Então clica na célula que tem o número 1 e seleciona até o número 2. Quando vocês selecionam a célula, observa que ele monta para vocês, ó, ele traz uma caixinha aqui do lado e tem um quadradinho minúsculo logo abaixo do número 2, bem no cantinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco mais. Ó, esse quadradinho minúsculo que tem aqui, ó. Tá vendo que o mouse, ele vira um sinalzinho de mais pequenininho? Clica, segura e puxa o mouse para baixo. Ele vai mostrando a miniaturazinha do lado. Ó, foi até o número 7. Ó. Então, se vocês puxarem até o número 1000, ele vai gerar a sequência para vocês. Certo? Olha lá, 1 e 2. Quem não conseguiu aí, eu vou dar um réu. Deu certo? Isso, puxa para baixo. Soltar, ele fez a sequência. Agora existe outra situação também. Se vocês quiserem fazer uma sequência, mas esquecerem de dar para ele a base de quanto em quanto ele deve fazer a ordem aqui, e vocês arrastarem, ele só vai replicar o primeiro número. Tá? Então, para ele entender que é uma sequência, eu tenho que informar para ele qual vai ser o tipo de sequência, seleciono as duas e arrasto. Tá? Se eu quiser fazer uma sequência diferente, eu quero fazer a sequência aqui do 1 e 5. Selecionei, vocês vão ver que ele vai pulando aqui, ó. Foi para 9, 13, olha lá. Certo? Então ele sempre vai pegar o primeiro e a segunda sequência. E vai pulando para vocês aqui, de acordo com a sequência que vocês escolheram. Tá? Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, o número 3, selecionado, e feita a sequência, ó. Então o que acontece? Ele pega aqui, ó, a sequência do 2, vai para o 3, 3 mais o 2 dá 5, 5 mais o 2 dá 7, assim por diante. Tá? Ele sempre vai pegando duas casas de acordo com o que vocês colocarem para ele, que vai ser a ordem que vocês querem. E essa sequência, ela não funciona só com números, tá? Se vocês colocarem aqui, por exemplo, ó, janeiro, escrever janeiro na célula e arrastarem isso aqui, ó, ele cria toda a sequência para vocês ali. Nesse caso aqui, como eu trabalhei com o texto janeiro, eu não precisei dizer para ele que a sequência é janeiro e fevereiro. Digitou só janeiro e arrastou,
ele já auto-preenche para vocês. Podem fazer o teste aí. Eu escreve lá, já dei. Pega o quadradinho que tem bem no cantinho aí e puxa ele. Aqui em cima está escondido. É só pegar o quadradinho aqui e puxar. Vou soltar. Beleza? Então, tudo que tiver uma sequência, vocês conseguem fazer o auto-preenchimento, seja ele com números, seja ele com mês, semanas também. Se vocês digitarem na segunda-feira, puxar e arrastar, ele vai fazer a terça, quarta, quinta. Ele sempre vai montar a sequência para vocês aí, da forma que vocês escolherem. Uma outra coisa interessante sobre o Excel, além da sequência, né, desse arrastar aí, vocês vão ver que um pouco diferente da calculadora, onde eu peço para somar, por exemplo, 1 mais 2 e ele traz o resultado 3, aqui no Excel a gente trabalha com o endereço, que ele tem um padrão, tá? Se for só segunda-feira com espaço, não dá certo, tem que ser segunda e feira. Então vamos ver aqui a questão aí de como funcionam os cálculos matemáticos dentro do Excel. Então, como eu falei para vocês, quando eu tenho que mandar somar 1 mais 2 na calculadora, eu utilizo os números, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, ó. Vou colocar aqui 1 mais 2 mais 3. Tá? Tem lá 1, 2 e 3. Podem colocar aí. Número 1, 2 e 3. Se eu fosse fazer a soma igual na calculadora, ficaria assim, ó. Começo sempre com o sinal de igual. 1 mais 2 mais 3. Certo? Dá 6. Só que para o Excel, isso aqui é uma forma errada de se fazer uma soma. Tá? Por quê? Porque ao invés de mandar somar 1 mais 2 e mais 3, o correto é igual somar A1 mais A2 mais A3. Tá? Essa é a forma correta de utilizar o cálculo no Excel. Eu vou dar Enter. Vocês vão falar, mas deu o mesmo valor, por que está errado? Né? Ele está errado pelo seguinte: como o Excel, eu peço para ele somar todo e qualquer valor existente dentro de um intervalo de células, olha só o que acontece. Se eu altero, por exemplo, eu mandei somar todo e qualquer valor que está no A1, mais o A2, mais o A3. Se eu alterar o A1 para 4, por exemplo, olha aqui, ó, ele já entendeu que o valor que está sendo somado aqui não é o valor que está dentro da célula, mas sim, não é o número aqui da célula, mas o endereço. Então é todo e qualquer valor que estiver na célula 1, mais todo e qualquer valor da célula 2, mais todo e qualquer valor da célula 3. Esse cara aqui que eu somei como se fosse a calculadora, ó, ele não entendeu que houve a modificação na célula 1. Se eu alterar isso aqui para 6, por exemplo, ó, esse aqui que está feito certinho, ele já entende a modificação e já altera o resultado para vocês. Tá? Bom, eu não vou me alongar muito aqui hoje, tá? Mas é só para vocês já terem uma noção de como nós vamos trabalhar dentro do Excel, e nós vamos montar as planilhas assim, bem estruturadas, tá? E planilhas funcionais, que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês tranquilamente. Tá? Nós vamos montar aí com formatação bem bacana, vamos ver como criar os gráficos. Então a aula vai ser bem bacana, eu acho bem melhor do que PowerPoint, de ficar colocando efeitinho em texto. Tá? Isso aqui vocês vão conseguir levar para o dia a dia de vocês aí. Tá?
Então nós vamos finalizar por aqui hoje. Não precisa salvar nada, tá? Pode fechar sem salvar, pode clicar em não. E na próxima aula nós já vamos começar a criar as nossas planilhas. Já vamos começar a estruturar aí a cara do Excel para a gente já montar a nossa primeira, que vai ser a mais simples de todas, que é trabalhar com média. Tá? Então podem fechar, desliguem o computador por gentileza. E estamos liberados. Um ótimo final de semana para vocês e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Alô, boa noite. Tchau, tchau.